Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 27 de setembro, nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito de Yahvé falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que me tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer os que tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia, o Yahvé operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e Yahvé operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no campo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. Teve Davi o desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante Yahvé e disse: guarda-me, ó Yahvé, de que faça tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30,
Ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Asael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anototita, Bemunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Buramita, Eliaba, Saalbonita, e os filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Haratita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu. 37 por todos. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões,
até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas de Deus é um só. Logo, a lei não é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Livro de Ezequiel, capítulo de número 30. Veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia de Yahvé, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. Uma espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito e tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia e Pute e Lude, e toda mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim dizia Yahvé: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder. Desde Migdol até Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou Yahvé, quando eu puser fogo ao Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão as espadas contra o Egito e encherão a terra de traspassados. Os rios farei secos e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. E assolarei a terra e a sua plenitude pelas mãos de estranhos. Eu, Yahvé, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nofe. E não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito, e assolarei Patros, e porei fogo em Zoan, executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. Atearei um fogo no Egito, Sim terá grande dor, e No será fendida, Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou Yahvé. E sucedeu que no ano 1º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que está quebrado, e farei cair a sua mão da espada. E espalharei os egípcios entre as nações,
e os espalharei pelas terras, e esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá, como geme o traspassado. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou Yahvé, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou Yahvé. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo de número 23, que nas últimas palavras de Davi, ele reconhece que Deus sempre esteve ao lado dele, reconhece que Deus o abençoou em tudo e que abençoa a sua semente. Mas o curioso é que há uma lista nominal, não dos descendentes, mas dos valentes, daqueles que lutaram por Davi e com Davi, ao lado dele. Isso nos mostra que é na companhia da batalha que as pessoas escrevem a nossa história junto com a gente. São coautores da nossa história aqueles que lutam ao nosso lado e por nós. Então, que nós possamos nos lembrar dessas pessoas e entender que assim como a palavra de Deus trouxe essa reverência e referência de seus nomes, nós precisamos nos lembrar dos nomes daqueles que pelejaram conosco, que batalharam em meio às nossas lutas ao nosso lado. E em Gálatas, no capítulo 3, entendemos aqui que quando a gente conhece o poder da cruz, quando a gente conhece a obra do Calvário, o valor do sangue precioso de Jesus, realmente nós não podemos retroagir. É certo que aqueles que voltam atrás talvez nunca tenham absorvido de fato no seu íntimo a grandeza da obra do Calvário, daquilo que Jesus fez. Porque quando nós entendemos isso de fato, nós passamos a viver por Ele, para Ele, e no mais alto grau, como Ele. E aí então, entendemos que isso é refletir o caráter de Cristo, né? E o que Deus espera realmente é que Jesus não tenha morrido em vão. E Ele sabe que não foi em vão. Ele sabe aqueles que se hão de salvar, aqueles que hão de ser contados no livro da vida. Mas nós não podemos retroagir, não podemos voltar atrás. Conhecendo o poder da cruz, precisamos seguir firmes no caráter de Cristo. Amém? Praticar as obras da fé, o discernimento da nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, damos glórias a ti, Pai, pelo teu amor e tua muita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ao longo da nossa vida, reconhecer quem são as pessoas que de fato travaram batalhas ao nosso lado, por nós, para nos defender, para nos proteger, para que nós pudéssemos alcançar os nossos sonhos, os nossos propósitos, porque no final de tudo, essas pessoas terão nos ajudado a escrever a nossa história. Nós possamos render toda a honra e dignidade para essas pessoas, não sendo maus, não sendo injustos, não sendo egoístas, tratando a todos como Cristo nos ensinou a tratar. E em nome de Jesus, Pai, que possamos de fato na nossa vida entender o poder do Calvário, a obra da cruz, do sangue de Jesus e viver por Ele. Te pedimos discernimento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.